Amigos, olá, mais um ao poste, Gonçalo do Garcia. Vamos já avançar um bocadinho, falando assim muito por alto do que foi o dia de hoje. Que hoje tivemos de tudo, meus amigos, tivemos de tudo. Ok. Portanto, em termos de prognósticos, bateu tudo o que falamos aqui. E ainda fomos buscar um gol em live na primeira parte, um over limite na segunda parte. Chelsea perde em casa. City fomos buscar um gol HT também. Tottenham fomos buscar o over limite, o over à frente com muita dificuldade. Fomos buscar o over à frente com muita dificuldade também. Aqui, se bem que também trabalhamos cantos neste jogo aqui na primeira parte. Onde é que nós também trabalhamos aqui um outro jogo? Na Alemanha caímos. Na Alemanha caímos aonde? Caímos na nossa raspadinha de golos, nas partes. Na Alemanha fomos buscar o gol HT aqui. Também não fizemos nada. No Sporting caímos em pré, nos prognósticos que nós tínhamos no Sporting. Não fizemos caímos numa... Caímos aqui no over 2 golos com uma moedinha. O Sporting fez uma segunda parte totalmente errática comparativa. Não errado, o Sporting geriu muito o jogo na segunda parte. O Sporting fez um jogo muito de gestão, pensando muito Liga dos Campeões. Cheirou muito a gestão da Liga dos Campeões. É um facto que o Estoril não fez nada, zero bola. Mas o Sporting geriu desde muito cedo o jogo e tivemos uma segunda parte bem diferente da primeira. O que falamos do Moreirense Casa Pia veio tudo. O que é que nós temos mais em live? O Tottenham lixou-nos na primeira parte. No Vila Real, Atlético e Bilbao também fizemos uma entrada HT. Como é que esse jogo não tem mais do que um golo? Vitória do Vila Real também nos complicou. Fomos buscar o over à frente no Atlético Madrid com o Real. Ao intervalo entramos no mais... entramos no mais 4,5 ainda a terminar a primeira parte, depois do golo anulado ao Atlético. Logo a seguir o Atlético fez o 2-2. Veio o golo, deu-nos o golo marcado nas partes. Trabalhamos em pré amarelos nesse jogo, teve 7 amarelos, nós falamos disso no vídeo de ontem, mas vamos já para o que interessa. Liga Espanhola, Barcelona, Real Sociedade. Barcelona que tem aqui uma excelente oportunidade de se aproximar da equipa blanca do Real Madrid, inclusive dos ultrapassar, porque o Real levou uma tareia, amigos, levou uma tosta que nem foi bom por parte do... Ficou 5-2, para quem não sabe, por parte da equipa colchonera. Estamos a falar de Barcelona 1.31, empate 6.0, Real Sociedade 8.20, mais do meio 1.10, mais 2,5, 1.34, over 0.5 HT está 1.17, Barcelona no intervalo está 1.65. Eu até vos dizia que esta odd do Barcelona no intervalo é muito interessante, olhando ao contexto atual do Barcelona. Entra aqui com uma pequena motivação extra, apesar de para a semana haver Liga dos Campeões, alguma atenção a isso no que toca a rotações e alguma gestão de plantel, mas joga em casa, recebe uma Real Sociedade que vinha de 3 derrotas seguidas, Oviedo, Real Madrid, Betis, depois ganhou em casa contra o Mallorca com muita dificuldade. Uma Real Sociedade está bem distante do que foi a Real Sociedade no passado. E o Barcelona tem aqui o condimento extra de poder passar para a liderança do campeonato espanhol após a derrota do Real Madrid. Portanto, este Barcelona HT eu consigo entender e ver valor no mesmo. Okay? Gosto mais do Barcelona marcar em ambas as partes a 1.70. E ficamos apenas por aqui. Acho que será um excelente jogo de se acompanhar em live para se tentar ir buscar o Barcelona HT, porque esta Real Sociedade, apesar de não ser a Real Sociedade do passado, mas é uma equipa que tem ali muita qualidade e consegue ter alguma capacidade de explorar a transição. E nós já sabemos que o Barcelona é uma equipa que pressiona muito alto e coloca a linha defensiva muito alta no seu campo. Portanto, o Barcelona HT percebo e entendo o valor do mesmo. Gosto mais do Barcelona marcar em ambas as partes a 1.70. Também vejo algum valor a haver pelo menos, seja mais um golo na primeira parte a 1.30, um bocadinho no que estamos aqui a falar do Barcelona e até desse condimento extra. Isso nós fomos a ver nos últimos 13, os últimos 18 jogos Barcelona-Real Sociedade, 72% das vezes, quase mais de metade, houve 0.5 HT. Portanto, jogar aqui um bocadinho com isso. Over 2,5 pintou ligeiramente acima da metade, 70% das vezes houve pelo menos 2 golos. E o ambas marcam pintou em metade dos jogos. Aqui um dado aqui ligeiramente curioso. Nós estamos aqui a ver 4-0, 1-0, 2-0, 0-1, 2-1, 1-0, 4-1, 1-0, 4-2, 6-1. Mas prefiro remeter a Barcelona marcando as partes a 1.70. O Barcelona ao intervalo, prefiro tentar ir buscar essa odd em live. Mesmo assim vejo valor em pré. Dando já aqui um saltinho muito rápido. Nós vamos ficar muito em Premier League e no Tugão. Milan contra Nápoles. Nápoles, próximo adversário do Sporting, que venceu hoje. Na próxima quarta-feira, se não estou em erro, no que é a Liga dos Campeões. Milan que não sabe o que... Nápoles que não sabe o que é perder ainda. 4 jogos, 4 vitórias, 9 gols marcados, 3 sofridos.
Já o Milan, que começa surpreendentemente a perder em casa contra o Cremonese por 2-1, depois vence Lecce fora, vence Bolonha em casa, vence o Udinese fora e vence. Não, isto aqui é a Taça de Itália. Já o Nápoles tem a tal derrota com o City a meio da semana contra a Liga dos Campeões, mas venceu o Pisa por 3-2 num jogo mais complicado que o previsível. Milan 2.30, empate 3.22, Nápoles 3.28, mais de 1,5 a 1.38. Estou fucking dentro. Pintou ligeiramente acima da metade nos últimos 11 das 18 partidas. O over 0.5 HT pintou em 72% das vezes, está quase a 1.50. Estou dentro, ok? O Milan é uma equipa que usa muito a transição ofensiva e o contra-ataque como arma, e o Nápoles pode entrar neste jogo um bocadinho aqui numa perspectiva mais de... Como é que eu quero... Como colocar isto? Podemos ter aqui um Nápoles um bocadinho mais na expectativa e ter um Milan a querer assumir um bocadinho mais jogo. Mas se calhar vamos ter também exatamente o oposto, de termos um Nápoles com mais bola e o Milan mais na expectativa. Porque o Milan não tem um meio campo com grande capacidade criativa para jogo organizado. Ok, temos Modric no meio campo, temos agora o Samuel Henrique que eles foram buscar, mas as pedras do Milan ainda não estão propriamente oleadas nesse mesmo sentido, dos jogos que eu já vi do Milan. Portanto, podemos ter esse Milan e esse meio campo do Milan mais no lançamento dos jogadores na transição, e o Nápoles a ter aqui um bocadinho mais de bola e o Milan a tentar aproveitar exatamente essa tal transição ofensiva que tem como muito da sua força. O mais do meio está 2.19 gols marcados em ambas as partes. Está com odds espetacular de coisa nenhuma, porque não a tenho aqui. Esperem que já vos digo. Dei-me aqui um segundo muito rápido. Vamos aqui a Itália, Serie A, Milano. Deve estar para aí aqui 1.91, porque tem muito a ver com o que vocês forem a ver. Estava 1-0, estava 0-0, estava 1-0, estava 1-0. O Nápoles estava 1-0, estava 0-0, estava 2-0, estava 0-0. Eu vejo aqui algum valor no mais 2,5. No menos 3,5, 1.24, olhando um bocadinho aos recentes confrontos diretos. 2-1, 2-0, 1-0, 2-2, 1 igual, 1-0. Há aqui um 4-0, 2-1, 0-1. É um 0 aqui. Este aqui já foi mais. Já estamos aí muito para trás. Mas fomos a ver aqui ao 24-25. 2-1, 2-0, 1-0. Só num dos jogos é que houve over 2,5. Ficou 2-0, ficou apenas 1-0. Menos 3,5, 1.24. Volto a dizer, o over 0.5 HT e o mais de 1,5. Vejo muito valor nestes jogos. Muito olhando, porque podemos ter um Nápoles a gerir um bocadinho o jogo, e o Milan sabe que se vencer, igual ao Nápoles na liderança do campeonato, tendo em conta que o Nápoles, o Milan até começou mal o campeonato a perder em casa com o Cremonese, mas lá está, este Milan ainda está aqui à procura da sua melhor identidade e de identificar aquele 11 base que pode ser um 11 forte para este tipo de jogos e sobretudo este tipo de duelos. O Nápoles, a par do Inter, são duas das equipas com o melhor plantel do campeonato italiano. Consigo entender aqui também valor na odd do empate ou vitória do Nápoles, um bocadinho no sentido do Nápoles ser uma equipa muito mais estruturada ao dia de hoje e muito mais equilibrada do que propriamente a equipa do Milan, ok? Eu vejo o Nápoles com mais capacidade em todos os momentos de jogo, transição ofensiva, transição defensiva, jogo com bola, jogo sem bola, do que propriamente o Milan, que é um bocadinho mais errático ainda em muitos momentos. Portanto, eu consigo entender aqui o empate ou vitória do Nápoles, mais também 1.38, mais 0.5 HT a 1.46, jogando aqui um bocadinho com a tal transição do Milan e do Nápoles, se calhar com mais bola em San Siro. Portanto, vamos jogar aqui um bocadinho com esse cenário. Indo muito rapidamente, Aston Villa contra Fulham. Vamos agora para a nossa Premier League. Estamos a falar de um Aston Villa 2.30. Estamos a falar do empate 3.16, Fulham 3.33. Vamos bater palmas. O Aston Villa finalmente venceu uma partida, caralho. Ganhou ao Bolonha para a Liga Europa. Já o Fulham, nos últimos 5 jogos, 4 vitórias. Vence Bristol, Carabao Cup. Perde com o Chelsea 2-0 e tem muito que se lhe diga este jogo. Vence Leeds em casa, vence o Leeds em casa por 1-0. Vence Brentford em casa por 3-1 e vence Cambridge, Carabao Cup, por 1-0. Já o Aston Villa, que vinha de uma derrota com o Palace, nos últimos 5 jogos, 3 empates seguidos, 0-0, 1 igual e uma vitória com o Bolonha. E vamos aqui ser realistas. Tanto ganhou como podia não ter ganho. Estamos a falar do Aston Villa, que ocupa a 19ª posição. Já o Fulham está em 8º. Estamos a falar do mais do e-mail, 1.35, estou dentro. Mais 0.5 HT, 1.43, estou dentro. Não tanto pelo Aston Villa, mas mais pelo Fulham, que nestes jogos, sobretudo jogos fora, tem alguma capacidade de abdicar aqui um bocadinho do contexto, do que é o contexto de não ter bola, ficar mais na expectativa para a transição. E temos aqui um Aston Villa que ainda está-se a tentar apalpar no que é
o recuperar deste mau início de campeonato. Já finalmente venceu o Bolonha por 1-0. Portanto, já tem aqui um condão de saber o que é vencer, jogar aqui um bocadinho com essa questão. 75% das vezes o over 0.5 HT pintou em 9 dos últimos 12 jogos, dá 75% entre estas equipas. Nós fomos aqui a ver, o ambas marcam pintou nos jogos do Fulham em 70% das vezes, ambas marcam está a 1.83. Também consigo ver valor neste mesmo mercado. 90% das vezes o Arsenal deixa lá o gol, ou 55% das vezes deixa lá o Fulham o seu golito. Há alguma atenção a isso. Isto pode ser um jogo muito dado ao over, olhando ao que tem sido o Aston Villa nos seus jogos recentes e ao que tem sido o Fulham também. Visto que eu falei no ambas marcam, se eu acredito no ambas marcam, de um Fulham a marcar na casa do Villa, em Birmingham, o Aston a poder marcar também o seu golo e tem conseguido marcar nos últimos 5 jogos, só num deles é que não marcou. O mais 2,5 a 2.10 eu consigo entender o valor. Aqui vamos um bocadinho conta por cento ao que o mercado indica. Pode ser um jogo under. Nós vamos apontar ao over um bocadinho pelas debilidades do Aston Villa e pelo que o Fulham pode fazer, estando um Fulham bem diferente do que foi o arranque do campeonato. E ficamos por aqui. Para mim também será um excelente jogo para quem puder trabalhar em live. Eu às 2 horas não estarei a acompanhar esta partida. Newcastle contra Arsenal. Estamos a falar do Newcastle. Cote espetacular 3,54, empate 3,36, Arsenal 2,3, amigos. Nos últimos 5, não, apenas em 5 dos últimos 18 jogos, estes duelos tiveram over 2,5. Apenas 44% das vezes houve um gol na primeira parte nestes jogos. O ambas marcam 17%, apenas 3 jogos em 18. E estamos a falar do over 1.5 no jogo a 1.36. Em 72% das vezes. O Newcastle que vem de perder com o Barcelona por 2-1 num jogo que vendeu muito caro essa vitória. O Barcelona vem de vencer o Wolverhampton 0-0 com o Leeds anteriormente, empata com o Bournemouth fora e vence o Bradford City, Carabao Cup, por 4 bolas a 1. Já o Arsenal, que empata com o City para o campeonato, vence Port Vale para a Taça da Liga. Antes disso tinha de vencer no sempre terreno difícil do San Mamés em Bilbao contra o Atlético por 2-0. Mais de meio 1.36. Estou dentro. E aqui as odds, já sabem qual é que são as odds que eu vou falar para este jogo. Vocês claramente já sabem quais são as odds que eu vou falar para esta partida aqui. Primeira parte, mais 3.5 antes HT a 1.37. Estou dentro. Mais 4.5 antes HT a 1.77. E porquê é que vocês estão a ouvir falar do cantos? Mas por causa da questão do Arsenal ser uma equipa da forma como joga. É uma equipa que consegue ganhar muitos cantos. Uma equipa forte a jogar aos 3 corredores. Uma equipa que força muito cruzamento e muita entrada dos médios e dos extremos na área contrária com movimentos de ruptura. Depois a bola quando está lá no contrário força muito a procura da bola nesse mesmo espaço para encontrar esses colegas. Mas um Arsenal vai estar grande parte do tempo, se calhar, em jogo posicional dentro do meio campo do Newcastle. Qual é a principal arma do Newcastle? Transição ofensiva. O Newcastle, na transição ofensiva, é das equipas mais vertiginosas do campeonato inglês. Porquê? Procuram muito a saída pelos corredores e assim que chegam em zonas de finalização ou zonas importantes, tendo em conta o que pode ser o fazer perigo ou a equipa com que estão a defrontar, eles terminam os lances sempre da mesma maneira. Bola mais no espaço lateral, forçar cruzamento ou remate. Logo por aí, vamos jogar aqui um bocadinho com os cantos. Nas primeiras partes, média a favor 3.9 do Arsenal, 2.8, contra 2.4, 1.7 dá uma média 6.3 para o Newcastle, 4.5 para o Arsenal. Vamos aqui jogar um bocadinho com esse cenário dos cantos HT. Quer para uma equipa, quer para a outra. Sobretudo, esse tal desequilíbrio que pode haver nos cantos pode ser muito, 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 muito interessante. Se quiserem dar um saltinho na Bet7, voltaram os cantos handicap a favor de uma equipa ou de outra. Se este jogo do Arsenal fosse em sua casa, eu colocaria e falaria-vos deste handicap de cantos HT para o Arsenal, sendo fora, e é isto que eu vos falei deste Newcastle, da forma que este Newcastle joga, prefiro abster-me deste mesmo mercado. Posso-vos mencionar aqui gols marcados nas partes, está a 1.86. Não tem sido habitué nos duelos, nos confrontos entre as equipas, a ver golos nas primeiras partes. Reparem nos últimos 5 jogos. 1, 2, 3, 4, 5. Curiosamente houve gol marcado nas partes. Aqui não houve. Aqui houve e aqui não houve. Portanto, 3 de 2. Percebo um bocadinho. E nos jogos anteriores também não tem havido. Reparem que houve 1, 2, 3, 4 jogos anteriores a isso que não teve gols marcados nas partes. Neste tipo de confronto direto entre Arsenal e Newcastle, vamos aqui também um bocadinho contra o mercado nessa perspectiva, porque este Newcastle tem algumas debilidades no momento defensivo, mas prefiro dar muito mais ênfase às odds que vos falei dos cantos. Acho que será um jogo muito mais propício a isso do que outra coisa. Continuando, vamos para Portugal, para a Liga Portuguesa. Porque é que eu estou a falar assim? Não sei, sou estúpido, amigos.
Alverca contra Vitória. Estamos a falar do Alverca a 3.15, empate 3.09, Vitória 2.28, mais de meio 1.35. I mean, over 0.5 HT 1.44. I mean, reparem nos jogos do Alverca. 3 gols na primeira parte, 1 gol na primeira parte, gols na primeira parte, gols na primeira parte, não houve na segunda, gols na primeira parte e também na segunda. Já os jogos de Vitória, gols na primeira parte e na segunda, não houve gols na primeira parte, gols na primeira parte, gols na primeira parte e na segunda, e gols na primeira parte não houve na segunda. Portanto, já sabem o que é que eu vou mencionar, não é? Já sabem o que é que eu vou falar. Gols marcados em ambas as partes no jogo do Alverca com o Vitória. Atenção, este Alverca no contexto em casa é uma equipa que pode ser muito perigosa. Portanto, gols marcados em ambas as partes nesta partida. Odds espetacular de 1.88. Este Alverca em casa vai vender muito caro estas exibições. Este 3-0 contra o Sporting de Braga é muito enganador, amigos. É um facto. O Alverca entrou melhor no jogo. O Alverca até podia ter se adiantado primeiro no marcador, mas depois o Braga desequilibra o jogo com um grande remate de fora da área e logo no segundo ataque faz o 2-0 e ainda tem o 3-0, se não estou em erro, de penalti. O Alverca, mesmo assim, poderia e deveria ter marcado golo na segunda parte e não o conseguiu fazer. Contra o Benfica fez uma segunda parte muito interessante também, acaba por reduzir o marcador e de certa forma até ameaçar ali um bocadinho o Benfica, não com uma grande ocasião de golo. Contra o Tondela, um jogo muito equilibrado, até o Tondela esteve mais perto de marcar, mas o Alverca sempre que conseguia chegar ou em ataque organizado ou em transição ofensiva, criava sempre muito perigo neste tipo de jogo. Nós temos no Vitória uma equipa com algumas debilidades defensivas. Temos um Vitória que na transição ofensiva, mesmo o Vitória em organização ofensiva, no que é a criação de oportunidades, tem tido muitas dificuldades. Temos o Vitória que está neste momento a montar um plantel de remendos de Luís Pinto. Portanto, mais de meio 1.35. Gosto. Over 0.5 HT 1.44. Gosto. Gols marcados nos pares 1.88. Gosto também. Ok? Gosto também. E vou-vos mencionar mais 3.5 anos HT a 1.40. Também gosto muito pela tal questão deste Alverca ter uma equipa muito interessante. Este Milanovic avançado, muito interessante. Linka no meio campo a pautar o jogo e a lançar os colegas na frente. Jogador muito interessante também. Este de Amorim também, muito interessante. Ainda há Gonçalo Esteves nos corredores, com Xisuma de um lado, Gonçalo Esteves do outro. Os laterais muito fortes e muito ofensivos. Isto pode ser um jogo que pode rapidamente ficar partido mais depressa do que as pessoas pensam. Portanto, jogar aqui um bocadinho com esse cenário. Daí os cantos e daí a tal questão do Alverca ser aqui uma equipa perigosa. E ainda vamos mencionar aqui mais uma oddzinha, mais de 0.5 handicap, mais 0.75 a favor do Alverca a 1.47. Também me parece muito interessante. Ok? Continuando, Famalicão Rio Ave, possivelmente o único TR que eu vos vou mencionar. Estamos a falar de um Famalicão a 1.82, empate 3.43. Estamos a falar de um Rio Ave a 4.22, mais de meio 1.31, over 0.5 HT 1.39 e o ambas marcam está a 1.86. Estamos a falar de um duelo que 64% das vezes deu ambas marcam. Estamos a falar de 64% das vezes houve over 1,5, apenas 36% das vezes houve over 2,5 entre estas equipas e over 0.5 HT 73% das vezes. Estamos a falar de um Fama que não vence há 2 partidas, perde com o Sporting em casa, empata com o Casa Pia fora uma bola. Antes disso tinha vencido o AVS, tinha empatado com o Gil, tinha vencido na casa do Tondela, tinha vencido o Santa Clara também. Estamos a falar no Rio Ave que ainda não sabe o que é vencer. Sacou um pontinho na Luz. Mais sorte do que juízo, podemos dizê-lo assim. Temos um Rio Ave que é uma equipa que tem muitas debilidades na transição defensiva, tem muitas debilidades em organização defensiva. É uma equipa que quando fica largos períodos sem bola não se consegue desorganizar e os adversários conseguem com uma grande facilidade entrar dentro do bloco do adversário. Portanto, Famalicão a vencer a 1.82. Gosto. Mais do meio 1.31. Gosto. Over 0.5 HT a 1.39. Gosto. Mais 3.5 anos HT a 1.44. Gosto um bocadinho na ótica de um Famalicão com mais bola, mais mandão, mais dentro do meio campo do adversário do Rio Ave, porque o Rio Ave, acredito, vai tentar muito as transições e as saídas através da ligação com Clayton e de explorar o espaço com André Luiz, porque o Famalicão é uma equipa que coloca muitas unidades em manobra ofensiva, é uma equipa que consegue atacar com muita gente. Não acredito que vai ser diferente isto no jogo com o Rio Ave. E vou-vos falar também aqui de outra odd que eu gosto. Over 2,5 a 1.94. Estamos a ir um bocadinho aqui também novamente contra o mercado. A estatística não favorece este over 2,5. Estamos a falar do confronto direto entre as equipas. Não tem pintado quase nunca o over 2,5. Podemos ver por aqui. 1-0, 1 igual, 2-1, 1 igual, 2-2, 0-0, 1-0, 2-1, 1 igual, 2-2. Mas vamos jogar aqui um bocadinho com o Rio Ave
numa muita má fase da época, um Famalicão que tem estado bem, um Famalicão tem conseguido criar muito jogo ofensivo, sobretudo nos seus duelos, nos seus jogos, tirando obviamente o jogo aqui com o Sporting, há 2 jornadas atrás. Portanto, vamos aqui jogar com isso. Eu acho que o mercado aqui está ligeiramente desajustado no que pode ser o Famalicão com o Rio Ave. Terminando com o vídeo, já vai longo, meus amigos. O vídeo já vai longo. Braga contra Nacional, Braga 1.41, empate 4.30, Nacional 7.80. Para já, deixem-me já dizer que a odd do Braga, se tivesse a 1.50, não seria de espantar, porque este Braga não tem convencido, ok? Empate com o Rio Ave, a derrota com o Gil, o empate com o Vitória, o empate com o Aves, esta vitória com o Feyenoord, boa para Portugal e boa para o Braga, mas é muito enganadora, ok? É muito enganadora. Um Braga que só teve em campo como de forma competente nos últimos 60 minutos. Atenção a este Nacional, que é uma equipa muito para overs em casa, fora é unders. Falamos disso até durante a live naquela plataforma que eu não posso dizer qual é. 2-1 com o Arouca em casa, foi ao Dragão, 1-0. 2-0 fora com o Casa Pia, tudo bem que é um under, mas teve 2 golos. O Sporting recebe 4-1. Vai ao Rio Ave, 1 igual. Antes disso, recebe o Gil, 2-0. É uma equipa muito mais dada para o over, fica sempre mais perto dos overs a jogar no seu terreno do que propriamente quando vai jogar fora. Isto porquê? Uma equipa que trabalha melhor, não digo que trabalha melhor os jogos em casa, mas é uma equipa que tenta salvaguardar mais nos jogos fora, sabendo que o adversário, por norma, pode ter mais bola, pode estar mais períodos dentro do seu meio campo adversário, dentro do seu meio campo e perto do seu último terço. Então é uma equipa que salvaguarda muito mais. Atenção aqui a algumas coisas do Braga. O Braga é uma equipa que tem tido algumas dificuldades quando o adversário consegue pressionar a saída de bola do Braga. É uma equipa que tem tido dificuldades em entrar dentro dos blocos mais baixos dos adversários, porque o Braga não tem capacidade para desequilibrar pelos corredores. Para já, não tem grandes equilibradores nos corredores. Os que têm estão lesionados. E os que tinha foram embora e não foram devidamente substituídos. Portanto, aqui há alguma atenção ao Braga. O Braga tem tido alguma permeabilidade, sofreu do Vitória, sofreu do Gil, sofreu do Rio Ave, sofreu do Lincoln, sofreu do AVS. Eram 1, 2, 3, 4, 5 jogos seguidos a sofrer, só não sofreu do Feyenoord e teve perto disso. Já o Nacional sofreu do Arouca, sofreu do Porto, não sofreu do Casa Pia, sofreu do Sporting e sofreu do Rio Ave também. Aqui alguma permeabilidade da equipa. O mais 2,5 está a 1.77. Vejo valor no mais 2,5. Apesar de vos mencionar este mais 2,5 com algum receio, esperem um bocadinho pela live, pelo jogo em direto e acompanhem, porque isto pode ser um jogo que claramente pode ser under, como claramente pode ser over, como claramente pode ser under, muito no registro deste Nacional no Dragão. Uma equipa muito competente defensivamente, uma equipa que sabia quando pressionar, onde condicionar, que espaço ocupar, quando pressionar o portador da bola, quando apenas condicionar a sua saída. E o Braga pode ter aqui algumas dificuldades contra este Nacional que podem não levar este jogo tanto para onde as pessoas pensam que este jogo vai. Ok? Jogando aqui um bocadinho com isso, mais 3.5 anos HT a 1.37 parece-me adequado. Vocês estão a ver que eu estou a fugir aqui um bocadinho a TRs, a golos, porque isto são jogos, a meu ver, muito para live do que propriamente para pré, para entradas aqui em pré. Portanto, mais 3.5 anos HT a 1.37 também me parece-me execuível, e o Braga a ganhar nos pontapés de canto na primeira parte a 1.50, indo um bocadinho nessa lógica de um Nacional bem organizado e de um Braga com algumas dificuldades a entrar dentro do bloco do adversário. O mais do meio está a 1.25, acredito que venham 2 golos, que até podem ser pelo Braga e o Braga levar de vencida à partida, mas prefiro-me salvaguardar um bocadinho. Amigos, restos prognósticos e de alguns jogos que eu possa não ter falado no vídeo, sai por escrito no Telegram. Não vou-me tentar não esquecer de os colocar, como só os coloquei hoje de manhã. Estamos conversados, já sabem, My Best, Jofre 29 minúsculas, excelentes mercados de cantos, de golos e de linhas de jogadores, jogador a marcar a equipa a vencer, jogador a marcar a equipa a ganha por 2. Esses mercados vocês gostam. Têm free bets na My Best. Bet Builders, que vocês muitas vezes me ouvem a falar deles, e dos melhores caixotes do mercado, é na Bet7, também já oferi 99 minúsculas. Toda a informação está nas minhas redes sociais e no Telegram. Amigos, estamos conversados, o vídeo já vai longo. Vemos no próximo aposto que sairá para segunda-feira. Deixem lá aquele apoiozinho, comentem, subscrevam, comentem como é que foi o vosso dia, que jogos é que vos lixou e que jogos é que vocês acham que podem ser interessantes amanhã, até porque os comentários ajudam para caralho o algoritmo. Amigos, estamos conversados, vemo-nos no próximo vídeo.